Boa tarde, crianças. Nossa aula de hoje, aula de arte, lá na página 271. Vamos falar um pouquinho, vamos brincar na praia, né? É o nosso capítulo 3, ok? Ali nós temos a primeira imagem, né? Eles estão na praia, ok? E nesse capítulo aqui nós vamos destacar o quê? A linguagem do teatro, né? A temática água, como ela é apresentada por meio das encenações e de teatros, né, dos textos teatrais e a relação, né, que ela estabelece com a história, né, da cenografia, ok? Vamos brincar na praia. Aqui você vai aprender que a água pode ser fonte de inspiração para a criação de peças teatrais e ambientação da cena. Como é o cenário apresentado na imagem? Como estão caracterizados os personagens? O que eles estão encenando aqui, ó? Né? Os piratas? Ao observar a imagem de abertura do capítulo, como você imagina que é feito um cenário? Como que você imagina que o cenário é feito, né? O figurino ajuda o ator a interpretar o seu personagem? O que vocês acham? Uma história de chuva e de amor. Uma peça teatral, Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove, foi criado por Sylvia Orthoff em 1976. Essa história ela mistura fantasia com personagens fantásticos e apresenta muitas canções, aproveitando os ritmos das cantigas populares. A história conta as aventuras do personagem Pinguinho da Chuva, que caiu do céu e conheceu vários lugares, como um galinheiro e o fundo do mar. São diversos personagens, como a Tia Nuvem, Galinha de Angola, Patrão Chuveiro, Sereia, Ova de Peixe, entre outros. Ouça a canção, né? Eu vou apresentar para vocês e vamos acompanhar a letra do texto dramático. Eu chovo, tu choves, ele chove, no ritmo da cantiga Ciranda Cirandinha. Então, essa música ela é cantada no ritmo de Ciranda Cirandinha. Eu vou apresentar só um pedacinho para vocês, ok?
Muito bem. Vocês viram aí um pedacinho, né, dessa peça teatral. Eu chovo, tu choves e ele chove, né? Vocês viram como formado os atores, né? A fala, a cena. Então, tudo tem um trabalhar nisso aí, né? Vocês viram a cantiga, ela é composta, né, em ritmo, né, de ciranda, cirandinha. Então, esse é a música, né, escrita por essa peça teatral por Silvia Ortoff, né? E nela a gente aprecia, né, as manifestações, o teatro, né, os contextos, a gente escuta a história, né, a dramatização. Caso vocês queiram, né, só acessar o YouTube e aí dá para assistir ela ao todo, porque aqui ela dura 32 minutos, então não tem como eu colocar ela toda para vocês, ok? Vamos lá, vamos continuar. Aqui a peça, né, toda ela escrita, toda não, um pedaço dela escrita, eu até passei um pouquinho a mais, ela acabava aqui, ó, quando o chuvisco, né, fala, o nosso patrão mandou dizer que hoje tem licença para chover, né, batendo os pés, ok? Vamos lá. De que é formado um cenário? O que vocês acham? Como é formado um cenário? Imagine que você contará uma história no teatro. Em que ambiente acontecem os fatos? Quais elementos formariam um cenário para esse ambiente? Né? Distribua os elementos entre os seguintes cenários. E aqui você tem essa atividade, né, que você no RA, e você pode respondê-la, né? Qual é a praça, né? O quarto de dormir, a cidade, a cozinha, a praia. E aqui você coloca as respectivas letras, ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora, como estamos falando do teatro, né? Vamos falar um pouquinho do cenário. O que é o cenário, né? É o conjunto dos diversos materiais que servem para criar o lugar onde se passa a ação dramática. Desta forma, o cenário é onde se passa a história que ela é representada no teatro, na ópera, no balé, no musical ou no filme, tá? Aqui, então, nós temos o cenário, né, onde passa toda uma história. Só que antes dessa peça, né, da ópera, do balé, né, quem faz balé sabe, do musical ou até de um filme, todos esses elementos, eles devem ser estudados, devem ser ensaiados, né, como que vai ser durante, né, a criação do espetáculo, né, ele deve ser estudado antes e durante, né? E com a tecnologia de hoje é possível, muito possível explorar, né? Todos esses recursos que nós temos nos cenários, prevendo dimensões, os materiais, quais os materiais que vai ser utilizado, os elementos que estarão no palco, né? Então, com toda a nossa tecnologia, é possível. Olha aqui, ó, eles fizeram o barco, ó, tá vendo? Então, você estuda, né, durante e antes, né, da criação. Você vai estudar, vai ver o que precisa, o que não precisa, né, o que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado. E os cenários, eles podem conter muitos ou poucos elementos. Então, pode ter pouco ou muita coisa dentro dele. Quando você faz um teatro na escola, por exemplo, você pode colocar pouca coisa, você pode colocar muita coisa, ou apenas falar, né, também. Dependendo da proposta que é a apresentação do espetáculo. Pode nem haver cenário, para que os atores possam explorar o espaço
apenas com ações e movimentações. Então, também não há necessidade de todo um cenário, porque eles, através da fala, através das ações, as movimentações deles ali, já representa todo esse cenário, toda essa peça, essa ação teatral. Olha aqui uma peça teatral. Ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do palco, né? Que é o lugar físico onde ocorre a ação do teatro. Lá no palco é onde vai ocorrer a ação do teatro. Vocês, ali na escola, nós tivemos vários teatros, então vocês veem toda uma preparação, toda onde fica o palco, onde fica os artistas, né? Então vocês já conhecem tudo isso. E o palco, ele pode ser de madeira, em um tablado, como aqui é na imagem, né? Nós temos aqui. Pode ser redondo, ele pode ser um palco de rua, na sala de aula, numa igreja, qualquer lugar no qual se desenvolve o espetáculo. Então, você pode fazer o seu palco em qualquer lugar. Observem aqui, ó, um teatro de rua. O palco é redondo, ó, na rua. Você já assistiu algum teatro na rua? Onde? Quando? Na cidade, na nossa cidade aqui, existem grupos que se apresentam na rua? Vocês sabem, se apresentam, se tem alguma apresentação na rua? Vocês vão se lembrar que algumas nós já tivemos, sim, inclusive da escola. E quais são os tipos de palco, né? Existem, o teatro, ele existe há milênios, né? Muito tempo. Cada lugar e época conceberam cenários para os palcos de formas diferentes. Vamos conhecer alguns deles? Aqui nós temos o teatro grego, que ele ocorreu entre o século 7 a.C. até o século 5 a.C. O teatro grego era um espaço natural. Aqui é 8, tá, crianças? O prof falou errado. 8, né? E aqui 5. Ok? É um espaço, era um espaço natural, circular e aberto. A plateia ficava aqui ao redor aqui, ó, da orquestra ou do espaço central, onde era feita a representação. Atrás da orquestra existia um lugar em que se guardava os materiais. Então, se a orquestra ficava aqui, os materiais eram guardados atrás dela. E as roupas dos atores que eles entravam em cena por 3 lados, né? Muitas vezes diversos atores voltam, trocam de roupa e depois voltam novamente. Então, esse é o teatro grego, ok? Observem aqui, ó, como que ele era, né? Vamos falar um pouquinho agora do teatro romano. No século II a.C., o teatro chegou a Roma. Foram construídos imensos teatros ao ar livre, capazes de acolher 15.000 espectadores. É muita gente, né? O palco era quase sempre coberto e um toldo poderia ser estendido para abrigar os espectadores, caso chegasse a chover, né? Um teatro muito famoso e que não foi usado apenas como teatro é o Coliseu em Roma. Ó, o Coliseu aqui, ó. Esse é o de Roma, né? Esse aqui são os teatros romanos. Mundialmente conhecido, o Coliseu é construído por ordem do imperador Vespasiano e concluído durante o governo do seu filho Tito. É um dos mais
grandiosos monumentos que a Roma antiga, né, da Roma antiga, né? Os assentos eram de mármores e a escadaria e a arquibancada dividia-se em 3 partes, né? E era era referente às classes sociais. O pódio, que era para as classes mais altas, né? Mediana, mais baixa, e a classe média, né? Que é a mediana, a classe meanina, perdão, não é mediana, meanina, a classe média, e os pórticos, que era para a plebe, né? Os a classe mais, digamos, mais pobre, né? E também para as mulheres. A tribuna imperial ficava no pódio e era ladeada pelos assentos reservados aos senadores e aos magistrados. Por cima dos muros ainda se podem ver as bases de sustentação da grade de cobertura de lona destinada a proteger do sol os espectadores. As suas arquibancadas, elas tinham capacidade para 80.000 pessoas. O Coliseu de Roma, ele foi construído sobre o lago da casa de Nero, a Domus Áurea, e ficou conhecido como Coliseu, porque ali foi achada a estrutura gigante, né, colosso, do imperador, por isso que ficou conhecido com esse nome. Conta a história que os gladiadores lutavam na arena em que o Coliseu era o lugar onde os cristãos eram lançados aos leões. Para a inauguração, apenas 8 anos depois do início das obras, em 80 depois de Cristo, as festas e os jogos duraram 100 dias, né? Durante essa inauguração, depois do início das obras, foi uma festa, né? E os jogos foram que duraram esses 100 dias. As atividades do Coliseu foram encerradas em 523 a.C., mas o espaço ele ainda permanece carregado de um clima misterioso e símbolo do Império Romano e da cidade eterna. Tem vários filmes, né, nesse Coliseu. Inclusive alguns, né, de que as pessoas eram lançadas aos leões. O teatro na Idade Média, do século XII até o século XV, na Idade Média, o teatro era feito nas ruas, sobre carroças ou cavaletes, e nas igrejas, nas quais aconteciam peças de cunho religioso, né? Gradativamente, o teatro passou a ser realizado em praças e em estruturas semelhantes a casas, para representar os diferentes locais em que se passavam as histórias. Os atores iam de uma casa para outra e eram seguidos pelos espectadores. Aqui nós temos, né, um teatro de rua. Olha as pessoas em volta, né? Aqui a representação todinha. O teatro no Renascimento, ele aconteceu a partir do século XV. O palco, ele era colocado mais distante do público, né? Que era dividido. Deixa eu só ver aqui, porque eu risquei ali em cima, olha, que ele era dividido conforme, né, o público, e dependendo, esse público dependia da posição social, da classe social. Era um cenário feito com painéis, né, esses painéis pintados, que representavam os locais onde se passava a cena. Então, eles pintavam uns painéis e eles eram representados onde a cena se passava. Então, falamos um pouquinho do teatro, vamos só entrar agora na cenografia. O que é a cenografia? É o responsável
pelo cenário de um espetáculo. Eu tô dele riscar ali, né? Foi somente durante o Renascimento que os painéis passaram a ser usados com mais frequências como cenários. Então, a partir do Renascimento aqui, ó, que os painéis, eles foram utilizados com mais frequência. Artistas como Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Giorgio Vasari, criaram cenários e figurinos para muitas peças teatrais. Aqui nós temos o Leonardo da Vinci. Aqui ele. Baldassi Peruzzi foi um dos primeiros profissionais especializados em construção de cenários no século XVI e tornou-se muito famoso, né, por esse trabalho que ele fazia. Nesse período, Inigo Jones, ele já utilizava muitos dos efeitos cênicos conhecidos hoje em dia, né? Que são os cenários que se deslizam sobre trilhos, máquinas voadoras, cenários giratórios, né? E foi Giacomo Torelli o primeiro a usar os recursos mecânicos para tocar o cenário. Então, esses foram alguns artistas, né, importantes que utilizaram esses tipos de cenários. Os cenários com mais frequência, né, que começaram a utilizá-los com mais frequência. Cenários no teatro de bonecas. Ele é bem popular, né, do Brasil. Ele é um teatro bem popular do nosso país. O mamulengo geralmente utiliza uma estrutura semelhante a uma cortina para ocultar o ator que manipula os bonecos e outros elementos da cena. É uma estrutura que recebe diferentes nomes, conhecida como panada ou empanada. Olha aqui, ó. É utilizada a cortina e o ator se esconde lá atrás, né? E ele movimenta os bonecos. No entanto, em alguns bonecos, o bonequeiro com o seu boneco pode aparecer diante do público, sem estar com as roupas pretas ou escondendo o rosto. E aí, em alguns momentos, né, o ator ele pode vir e aparecer. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje de arte. E nós falamos um pouquinho desse som das águas, não, dessa estrutura, né, de brincar, de fazer teatro, de cenografia, o conceito da cenografia, a história, né, contada no teatro. E vocês podem assistir o espetáculo Eu Chovo, Tu Choves e Ele Chove. Ele está disponível no YouTube. Eu vou colocar o link para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, sobre essas classificações, né? Palco, cenografia, os atores, o cenário, um todo que faz parte do teatro, ok? Um beijo muito grande no coraçãozinho de vocês. Até a nossa próxima aula.